E se eu te dissesse que neste exato momento existem versões de ti a viver vidas completamente diferentes? Uma onde fizeste outras escolhas, outra onde nunca viste este vídeo, outra onde nem sequer existes. E se tudo isso não fosse ficção, mas sim uma possível consequência lógica da física mais precisa já criada? A mecânica quântica. A teoria que explica não só os átomos, mas potencialmente a própria estrutura da realidade. A mecânica quântica é a teoria mais bem sucedida da história. Ela explica como os átomos funcionam, como a luz se comporta, como a tecnologia moderna existe. Sem ela, não existiriam computadores, lasers, nem sequer química. Mas há um problema profundo. Richard Feynman, o homem que ganhou o Nobel por causa dela, disse: se achas que entendes a mecânica quântica, é porque não entendes. Mesmo os físicos admitem, e isso não é exagero, porque, apesar de sabermos usar a teoria, não sabemos o que ela significa. É como ter acesso a um computador que responde a tudo, mas não fazemos ideia de como ele funciona por dentro. Durante séculos acreditamos numa ideia simples: a realidade é objetiva. Se uma pedra está ali, ela está ali, quer estejas a olhar ou não. Isso vem de Isaac Newton. No seu universo, tudo tem posição, tudo tem velocidade, tudo evolui de forma previsível. Se soubesses tudo, poderias prever o futuro inteiro. Um universo determinista. Mas então veio a mecânica quântica e destruiu tudo isso. No mundo quântico, um elétron não tem uma posição definida. Ele não está aqui nem ali. O estado do elétron não corresponde a uma posição única, mas a uma distribuição de probabilidades, uma nuvem de possibilidades. Chamamos isso de função de onda. E quando medimos, algo estranho acontece. A realidade colapsa. De todas as possibilidades, apenas uma se torna real. Mas aqui está o mistério. O que causa esse colapso? É a consciência? É a medição? É o observador? Ou não há colapso nenhum? A física quântica tem duas regras contraditórias. O sistema evolui suavemente, determinístico. Quando medes, ele colapsa, aleatório, mas isso levanta uma pergunta devastadora. Como é que o universo sabe quando estás a olhar? O que é exatamente uma medição? Uma máquina conta? Um ser humano conta? Uma consciência é necessária? A teoria não responde. E isso é inaceitável, porque a teoria física deveria descrever a realidade, não depender de quem a observa. E então surge uma ideia radical, quase absurda, mas incrivelmente lógica. E se nunca houve colapso? E se a função de onda nunca para de evoluir? Sempre, sem exceções. Isso leva a uma conclusão inevitável. Quando uma medição acontece, a realidade não escolhe um resultado. Ela divide-se. Cada possibilidade torna-se real, em universos diferentes. Esta é a interpretação dos muitos mundos. Cada evento quântico cria ramificações da realidade. Num universo, o elétron está aqui, noutro, está ali. Imagina uma árvore. O tronco é o passado comum. Cada ramo é uma decisão. Evento quântico. Nós somos apenas uma formiga a subir por um ramo específico, incapaz de ver os outros ramos. Mas todos fazem parte da mesma árvore, a função de onda universal. Ou
Imagina que lanças uma moeda quântica. Em vez de cair cara ou coroa, o universo faz as duas coisas. Num universo tu ganhas, no outro tu perdes. E em cada um desses universos existe uma versão de ti que jura que a moeda só podia ter caído daquela forma. As duas versões têm razão. E em cada um desses universos existe uma versão de ti que viu esse resultado. Não há colapso, apenas multiplicação da realidade. Não alteramos a matemática, apenas interpretamos a função de onda como real. E é por isso que tu já morreste milhares de vezes em alguma ramificação, um acidente de carro, uma doença, uma escolha errada. Mas nesta aqui, continuas vivo. E a versão que morreu jura que era inevitável. Do ponto de vista da tua consciência, tu apenas percebes as ramificações onde estás vivo. É por isso que, nesta linha do tempo, parece que tens sorte ou que a vida continua, enquanto, noutras, a tua consciência cessou. Alguns filósofos especularam que isto poderia implicar algo como imortalidade quântica, embora isso esteja longe de ser consenso. Isto destrói a nossa intuição, porque significa que não existe um único tu, não existe um único futuro, não existe uma única realidade. A realidade é uma superposição de tudo o que pode acontecer. E tu és apenas uma das versões possíveis. E se isso te assusta ou te fascina, fica a saber que não estás sozinho. Esta não é uma teoria maluca de internet. É a interpretação dos muitos mundos proposta por Hugh Everett em 1957 e hoje defendida por físicos como Sam Carroll, David Deutsch e Max Tegmark. Talvez a única coisa que te separa de infinitas outras versões de ti seja exatamente esta frase que estás a ouvir neste momento. No fim, talvez a pergunta não seja quantas versões de ti existem, mas o que vais fazer nesta?